Eu sou o jornalista Lucas Silva e está no ar o 20º episódio da série Histórias que o Futebol Conta. E hoje, falando novamente de Grêmio, estou com 3 convidados que vivem o Grêmio, estão dentro do Grêmio, que é o Pelé, o Paulo, do Grêmio, e o Max. E o Paulo e o Pelé que vivem, né, diariamente a paixão maior, né, que é a geral do Grêmio, né, uma torcida organizada. E também o Max, que me ajudou, né, a reunir esses personagens aí para contar as suas histórias. Bom, o Grêmio vem desde pequeno, né? É uma coisa que vem acontecendo, né? Meus vizinhos todos gremistas, meu pai gremista, a família toda gremista, acompanhando sempre os jogos. Eu sou de 88, uma geração vitoriosa que veio de 95, 96, 97, tivemos diversos títulos, antes um pouco da crise que a gente teve no começo da década de 90. Aí foi através do meu vizinho, o Sapo, sabe? O Sapo dava jogo do Grêmio, o Sapo ia pra rua fazer festa, não importa o jogo, não importava o que acontecia, se o Grêmio perdia, se o Grêmio não perdia, o Sapo estava na rua fazendo churrasco e falando do Grêmio, sabe? Nós ia pra casa do meu vizinho, na casa do Sapo, assistia o jogo pai do Éder, se o Éder assistia a gente, aí vai saber. Final do pai dele, Sapo, gremista, nato, foi a primeira pessoa que me levou no Olímpico, saiu lá de Bagé comigo, sou natural de Bagé, saiu de Bagé, me levou pro Olímpico para assistir o primeiro jogo do Grêmio, Sapo, final de Sapo. Daí isso faz aí, eu tô com 37, eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Aí fomos assistir, aí não teve como não se apaixonar, né? Depois não segui, dei sequência, fui morar em Porto Alegre, aí comecei a ir nos jogos do Grêmio junto com meu irmão, a acompanhar a geral, acompanhar a banda louca do Paulão, depois toda a gurizada, e por aí vai. Fui conhecendo um, conhecendo outro, fazendo amigos no Grêmio também. Então isso aí foi uma coisa que fortaleceu muito, porque todo torcedor do Grêmio, apaixonado, a gente não tem como não ser apaixonado, é uma coisa que enlouquece a gente, que faz a gente, por mais que a gente passe por percalços, sabe, a gente continua apoiando, a gente continua insistindo. É isso aí, é o Grêmio, eu continuo e vamos continuar sempre. Né? Minha família é natural de Santana do Livramento, e eles moravam perto de um estádio que tinha um time chamado Grêmio Santanense. O único Grêmio, eu acho, dos multiversos, que era vermelho e branco e ainda nas cores verticais. Aí vieram para Porto Alegre, e a metade vieram, eu acho que na Maria Fumaça ainda, porque isso aí foi só na Bíblia, lá no Antes de Cristo, o cara acha essa história. Aí eles vieram para Porto Alegre e uns se identificaram pelo nome, que era o Grêmio Santanense, e outro pelas cores. Aí a minha mãe, que me fez gremista, ela é a parte que se identificaram pelo nome. Que a minha família ela é meio a meio, sabe? Mas é bom porque aí tu tem sempre em quem folgar. Aí o que acontece? O meu pai, ele tomava muito trago e pisava na bola. Ele era enfermeiro da Brigada Colorado, mas ele brigou com a minha mãe cedo, ela correu. Aí ela arrumou um outro pedaço mais além. E ele era colorado também. Um dia eu olhei para ele e disse, mas isso aí é uma praga de Madrid, né? Só arruma colorado. Mas aí ele chegava a momentos e dizia assim, bota a camisa do Inter, só pra ver como é que fica na frente dos vidros lá, né? Daqueles guarda-roupa. Eu digo, não vai rolar, não vai, eu não gosto de vermelho. Me chama de cachorro sarnoso, mas eu não vou botar. E aí a minha mãe era gremista. Mas esse padrasto representou. Aí o que acontece? Eu até 77 eu era gremista, depois de 77 eu saí da casinha. Mas é uma história que daqui a pouco tu vai me perguntar sobre a geral, né? Aí eu vou te contar. Mas o Grenal 77 eu saí da casinha, porque eu me criei numa época, mano, que o Inter ganhava de nós aos 49 gols de escurinho, de 1-0. E o Grêmio não era ruim, mas o Inter era um cano. E tinha o escurinho, que o Grêmio é imortal, o Inter tem uma estrela sem ponta desde aquela época. E aí o que acontece? Na minha sala de aula tinha 10 gremistas e 60 colorados. Então ali eles já começaram a criar um psicopata gremista. Mas é por aí. A minha mãe me fez gremista e o Grenal de 77 me tirou da casa. Satisfação imensa participar dessa resenha, né? Um prazer enorme para o Paulão aí, um cara que eu tenho maior apreço, maior admiração, né?
E hoje estou na geral do Grêmio, devido a duas pessoas, né, que foram para mim os caras que sempre me inspirei, eu sempre me olhei assim com, um dia eu quero seguir nesse cara, eu quero a história deles dentro da torcida, eu quero seguir, entendeu? O respeito que eles têm, né? Que eles conquistaram, eu quero conquistar também. Que é o Paulão e o Alemão, né? O Alemão da geral. Então, o Paulão e o Alemão que criaram a torcida, a geral do Grêmio, não criaram sozinho, obviamente, né? A geral tem uma história muito linda, né? Se eu não me engano, é 2001, né, Paulão? Aham, 2000. 2000. 2001 ali. 2000, Então, aonde até então existiam as organizadas ainda, que era a Jovem, a Garra, a Super Raça, no qual eu fiz parte, né? Nos anos 90 ali. E aí, em 2004, se eu não me engano, a raça foi extinta e eu decidi para geral do Grêmio, né? Muito pela história que a torcida estava se criando, né? Na arquibancada, no cimento do Olímpico ali, mas também muito pela história dessas duas personas, né? Que para mim eram figuras muito fortes em Canoas, sempre foram o Alemão e o Paulão. O Paulão e o Alemão, né? E eu sempre quis estar do lado deles, que sempre quis estar nessa caminhada, sempre quis estar com a geral, né? Então, se hoje estou na geral ainda, eu devo muito a essas pessoas, que é o Alemão, que é o Paulão e o Alemão, né? Que eu sempre me inspirei. Aí, claro, aí depois nós vamos entrar no assunto das lideranças, né? Também foram muito importantes nesses anos, né? Hoje, eu tenho o DiCaprio como número 01, né? O Buiu como 02 ali. E o Buiu é um cara também que eu tenho maior apreço, maior admiração também. O DiCaprio nem se fala, né? Muitas coisas aconteceram e ele acabou estancando ali os problemas internos e externos também. Então o cara tem que ter muita força, né? Muita presença, né? Para conseguir tapar alguns pontos, né? Para a torcida ficar mais unida. Não é fácil o cara ser líder, não é fácil o cara levar a geral do Grêmio dia a dia, não é fácil. É muita coisinha. O Paulão sabe. Então, pô, DiCaprio, os falecidos Zóio, foi um baita líder também, entendeu? Um baita líder. Então, cara, eu só tenho. Hoje eu vou agradecer a Deus pelas amizades que conquistei na geral. Conheci o Max, agora o Lucas, né? A geral é isso, cara. A geral é. A geral, ela é uma coisa muito. É muito forte. Ela cria laços. Ela acaba criando laços. Hoje eu estou aqui, falando com o Max e com o Lucas, e com o Paulão, devido à geral. Só por causa da geral. Entendeu? Então, quando o Max me chamou ali na bancada para tirar foto com o senhorzinho, o senhor, né? Cara, é satisfatório, cara. É satisfatório, não tem como, é indiscutível. Porque nós que estamos ali dia a dia, a gente não tem uma noção da grandeza de que cada ato que tu faça ali, tirar uma foto, dar uma atenção, entendeu? Para alguém que nunca não pode estar em todo dia a dia, né, quem nós estamos, a gente não tem noção disso, entendeu? E eu acho que cada pessoa que está ali, Marco velho, amigo velho, cara, tem que pegar e tirar foto. Ou pode tirar foto contigo, tira, vamos, bora. Pô, tu dá uma. Tu grava um vídeo pra mim, gravo. Entendeu? Não dá nada. Cara, você não tem noção. Quantas pessoas me chamam no direct perguntando se vai ter ensaio da banda. E falando, Pelé, tu é uma referência. Pelé, tu é. Cara, é gratificante.
É muito gratificante. E eu digo assim, ó, pessoas que me chamam, gurizada, 20 e poucos anos, 24, 25. Eu tô com 47, mano. Entendeu? Então, quando eu tinha a idade deles, eles não eram nem nascido. Paulão, então, eles falam, né? Já era velho. Tá com quanto? 63? Vai, tá louco. Entendeu? Então, cara, não é querer aparecer, juro por Deus, Max, Lucas, não é querer aparecer, não é querer ser mais alguém. É gratificante tirar foto com as pessoas, é gratificante dar atenção. Eu trabalho com o público e eu sei como é isso. Tu dá atenção para alguém. Entendeu? E é isso, cara. E a minha vida no Grêmio começou assim, na década de 90, por super raça gremista. Aí, em 2004, 97, 2004, meu irmão também foi. Meu irmão vai jogar direto comigo. Meu irmão tá com 44 hoje. Meu irmão foi na super raça comigo. O Paulo conhece meu irmão, né? Levalite. Conhece? Né? Até passou por um problema agora, graças a Deus tá tudo certo. A Maricá, lá. Isso, exatamente. Então, eu tenho um irmão que era da camisa 12. Foi jogador. Não, mas ele é gente fina, cara. Não é porque é meu irmão, mas é gente fina. Então, a gente, cara, a gente vai chegar nesse ponto. Mas a gente sempre se respeitou no bairro. Sendo um colorado, outro gremista, a gente sempre se respeitou. E a gente vai chegar nesse ponto aí, tem muita história legal para contar para vocês. Então, só para dizer, tá? É muito gratificante mesmo. Eu me sinto honrado de estar aqui com o Max, com o Lucas, com o Paulão. Queria perguntar para cada um sobre os melhores e piores momentos que cada um viveu com o Grêmio, né? Eu sei que vocês têm muitas histórias, né, que vivem dentro da geral aí, mas o que cada um, né, particularmente viveu de melhor e pior com o Grêmio. O Grêmio, a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense sempre me deixou muito. O amor que a gente tem por ela é imenso. Eu me lembro que a história, quando começou, em 1990, o Grêmio jogou contra o São Paulo, uma semifinal da Copa do Brasileirão, se eu não me engano. E o nosso treinador era Evaristo de Macedo, lá no Morumbi, Grêmio São Paulo. E aí, uma disputa de bola, eu vendo o jogo, né? O senhor Mário Tilico, dos Bambi, deu uma entrada deu um soco no Jandir, se não me engano. Deu um soco no Jandir. E o Jandir pegou e revidou ele. Revidou com um outro soco. E ali, meu velho, a pauleira pegou no campo, no Morumbi, 1990. O João Antônio dando soco. O Wilson dando soco. O João Marcelo dando soco. O Evaristo de Macedo dando soco. Uma loucura, cara. Botamos o time do São Paulo a pau para dentro do vestiário, no Morumbi. Sabe o que é isso, cara? Eu era um guri, cara, um piá. O Grêmio sempre... Eu não estou estimulando a violência, não é isso. É que tu tem que ser sempre local. Sempre local. Desde que tu vai jogar na Argentina, jogar no Uruguai, tem que ter brilho. E o Grêmio da Antiga sempre teve brilho. O Grêmio da Antiga, ele não arregava. O Grêmio da Antiga, lá do Renato, De Leon, Tarcísio, blá, 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 eles jogavam contra o Peñarol, cara, era tapa na cara, pedrada. E o time do Grêmio ia pro pau. O time do Grêmio ia pro pau, não andar, entendeu? Tem uma imagem que é muito emblemática, que é o Tita sangrando e o De Leon sangrando. Entendeu? Aquilo ali é garra, meu. Isso é garra. Isso é Grêmio. Esse é Grêmio. E essa de 1990, que era o semifinal do Brasileirão, que o São Paulo foi jogar até a decisão contra o Corinthians. Dos Gambá. Aí a final do Brasileiro era Corinthians e São Paulo. Né? E o Grêmio quase foi para a final contra o Corinthians. Olha que loucura. E então o time do Grêmio sempre foi assim, meu. Sempre foi garra, sempre foi se doar a camiseta. 91, nós tivemos que foi rebaixamento contra o Criciúma, lá da Liberty Hills. Nosso treinador o treinador deles era o Luiz Felipe Scolari, treinava o Criciúma naquela época.
E foi um dia mais triste para mim. Um dia mais triste. Foi a minha estreia na Jovem, cara. Hã? Eu estreiei na Jovem nesse jogo. O 1991 o rebaixamento foi lá. Eu estreiei na Jovem quando nós perdemos a Copa do Brasil lá, no Heriberto Hilser, negócio assim. Exato, isso. E aí, perdemos, a gente foi rebaixado contra o Criciúma em 91 lá. Cara, foi também um dia mais triste. 1992, nós perdemos a semifinal a gente não foi para a final contra o Fluminense na Copa do Brasil, né? No Grenal, que o Maurício dos Morango deu um cotovelaço no Lima, vocês não lembram? Dentro da área. O Grêmio perdeu esse jogo, eu me lembro. 1992, tá? Então, olha a trajetória do Grêmio na década de 90, é onde eu quero chegar. E a gente podia ter ido para a final contra o Fluminense em 92, né? A gente podia ter ido para a final. Mas Deus não quis. 93, que foi o ano saudoso eternamente, Denner, que Deus o tenha, nós classificamos contra o Flamengo no Olímpico. Não estava chovendo o jogo até também. E eu me lembro que o Eduardo Reuser, que é nosso goleiro, que depois veio ter um frango no Mineirão lotado. Claro, ele me fala. Eu estava lá. Ele atacou tudo. Ele atacou tudo contra o Flamengo no Olímpico. Chovendo. O Eduardo Reuser atacou tudo contra o Flamengo. Chegou no Mineirão, ele entregou a rapadura. Se eu não me engano, foi o chute do Roberto Cavalo. Confere, Paulão? No meio da rua. Né? Eu não sei se era época. Eu não sei se era boiadeiro, eu acho que era Roberto Cavalo. Roberto Cavalo. Chutou no meio da rua e ele aceitou. 93. Meio das pernas, eu acho que foi pelo meio das pernas ainda. Como é que é? Eu acho que entrou pelo meio das pernas, se não me falha. Exato. O Denner era nosso. O Denner estava numa fase estupenda, né? Cogitadíssimo para ir para a Copa do Mundo 94. Aí em 94 veio a redenção, né? Nós ganhamos do Ceará, gol do Nildo, de cabeça. Gol, né? Aí em 95, a Libertadores, né? Campeão gaúcho em cima dos Morangos no Olímpico, né? Uma atuação fenomenal do Carlos Miguel e do Nildo também, né? Nós ganhamos o gauchão em cima dos Morangos no Olímpico Monumental, né? Eu tive o prazer de estar naquele jogo. Uma atuação brilhante do Carlos Miguel e do Nildo. E aí em 96 nós somos campeão brasileiro, né? Em 97 nós fomos campeão da Copa do Brasil, lá no Maracanã. Então, os anos 90 do Grêmio, para mim, foram... Para mim, Paulão, o Max, acho que também pro Lucas, não sei. Cara, os anos 90 do Grêmio, para mim, foram maravilhosos. Só me deu alegria. Eu conheci muita gente, fiz muita amizade, que eu trago até hoje, né? Quando eu era da Super Raça. Então, cara, eu tinha 12, 13 anos nessa época, entendeu? Para mim, foi muito marcante, cara. Muito marcante. Hoje, o Max, o Lucas e o Paulão, nas eleições do Grêmio, contei no conselho, para presidente. Cara, tem cara que eu conheço, os velhos, os anciões, né? Tem cara que eu conheço desde a época do Olímpico. Eu era piá, meu. Eu tive o prazer de ser gandula no Olímpico. Né? Eu tive o prazer de ser gandula, cara. Era o meu sonho. Tá ali, na volta. E, então, cara, eu tive pessoas que eu conheci no Olímpico ali no Grêmio. O seu Hélio, o roupeiro. O João, que era o João, o roupeiro também. O Leandro, o zelador do Olímpico. Cara, o Limonada, o massagista Limonada. Então, veio os anos 2000 e eu tomei a decisão de ir para geral. Porque aquela cantoria que era feita no portão 18, né? No portão 18, atrás do gol, o pessoal batendo os pés na arquibancada, pulando, alentando.
chamava a atenção de todo mundo. Não só a minha também, não só a minha, como da imprensa toda também. E eu disse assim, ó, cara, olha os caras não usam nem instrumento, cara. Os caras não usam nem instrumento. E cantando, batendo os pés de bancada, entendeu? Alentando pelo Grêmio. Chamou atenção. E cantoria pesada, cachaça, entendeu? Muita cachaça, levando o Grêmio no coração, que é muito importante, né? E eu disse assim, ó, pra mim mesmo, eu quero ser da torcida. Não sei se futuramente ela vai vingar, mas se um dia ela vingar, eu quero ser da torcida. Né? Que não era geral do Grêmio, era Alma Castelhana. Alma Castelhana. Depois veio a ser a geral do Grêmio, pela coisa toda. E eu tive esse prazer, esse privilégio de entrar, de sair de uma torcida e ir para outra. E foi isso, cara. Foi isso. Depois vim a conhecer o Paulão, o Alemão, que eram oriundos de uma torcida, né? Que era a Jovem. Então, muitos da Jovem fizeram parte da geral do Grêmio. Muitos. E eu tive o privilégio de conhecer muita gente ali, entendeu? Então, entrei pra banda, acho que em 2008. Entrei pra banda. Na geral, meu primeiro jogo na geral do Grêmio foi em 2005, na Anacleto Campanella, lá contra o São Caetano. Contra o São Caetano. Primeira viagem com a geral, foi em 2005. E desde ali, meu, só histórias boas, só recordações boas. O bairro Faísca, vocês conhecem muito bem, o bairro Faísca, o bairro preliminar ali. Cara, aquela rua ali fervia. Aquela rua fervia. Dia de jogo, era loucura. Era loucura. Então, o bumbo de lata, que é um bumbo que ele tem um som muito agudo. Aquele bumbo quando tu toca, então, bum. Ele tem um som agudo. Então, cara, tinha uns 4, 5 na volta, bumbo ali. O pessoal tocando, alentando pelo Grêmio. Só que esse tipo de bumbo, ele é um bumbo que tá sempre, como diz, ajustando ele. Entendeu? Ele é muito agudo e a pele tá com uma força ali, com um jeito de tocar, tu acaba. Tá sempre ajustando. Então, eu tinha uns 4, 5 bumbos ali na volta e o bicho pegando, cantoria, via polícia, varria todo mundo e a gente devolvia de novo, entendeu? Não tinha ruim. O pau pegava mesmo, entendeu? E é loucura. Quanto aos melhores, é tipo escolher qual é o filho que eu mais gosto, né? Porque tem vários, tem momentos maravilhosos. Mas vamos assim, resumir assim, para não se esticar muito. Cara, eu vou começar assim, teve um Grêmio e Flamengo, que o Grêmio empatou no Maracanã. Eu sou ruim para score, para nome de quem fez gol e data. Bah, às vezes eu me esqueço até o dia do meu aniversário. Que o Nunes, depois empataram aqui 1-1 aqui no Olímpico. E eu teve até um lance que eu acho que foi o Adílio, o Andrade tirou com a mão de dentro do gol, tinha um ceguinho do meu lado e assim, sabe? Ali foi terrível. Foi terrível. E era o Flamengo de Zico, Júnior, sabe? Vai, só os caras, mano. O lateral tribom, eu não me lembro o nome agora, Leonardo, sabe? Teve aquela Copa do Mundo aquela contra os holandeses, o Ajax. O Grêmio jogou muita bola, mas essa imprensa, como sempre, essa Ive Moranga, porque o Grêmio sempre foi barraqueiro, e o Grêmio perdeu essa personalidade, infelizmente. O Grêmio não dá mais coice, o Grêmio não faz mais bolo, o Grêmio, que nem falou o Pelé, não entra mais levando São Paulo até o vestiário a pau, o Grêmio não é mais assim, mudou, né? Mas o Grêmio, de tanto que dava pau e ganhava título, a imprensa falou, aí teve uma falta do Rivarola contra o Ajax, que nem foi para expulsão, expulsaram, e o Jardel também lá errou gol, mas o Grêmio jogou muito. Teve a Batalha dos Aflitos, essa aí foi sensacional. Essa aí, eu fui preso, me pergunta até hoje. É um jogo mais emocionante que eu vivenciei, eu estava lá, me perguntaram,
como é que é o Recife? De Recife eu não sei, as cadeias é tri. Agora, ah, teve, teve um jogo que a gente foi amputado também. Tu quer ver uma coisa que eu ficava mordido lá atrás? Era o tal de São Caetano. Mas nós não ganhava daquele time, cara. Era uma praga. Foi bem no início da geral que a gente perdeu pro São Caetano. E aí. Não, a gente ganhou, perdeu pro Olímpia, né? Perdeu pro Olímpia aqui. E o São Caetano perdeu pro Olímpia lá e o Olímpia foi campeão de uma Libertadores. Foi no começo da geral, acho que foi 2001, por aí. Teve aquele Grêmio Penharol, mano. Grêmio Penharol, não podia subir bandeira lá pra cima do estádio do Nacional, como é? Nacional, né? Não, como é o nome do estádio lá? Lá Centenário. Hã? Centenário. Centenário. Ali eu não estava na geral ainda. Ali a gente amarrava as bandeiras, uma camisa na outra lá em cima, subíamos primeiro lá e amarrava nas bandeiras e puxava e foi bom. Naquele tempo podia tudo. Hoje tá muito mimimi. Cara, o Grêmio teve um jogo, aquele Grêmio que o Grêmio foi campeão contra a Portuguesa no Olímpico. Ali meus ouvidos abriram, ali eu vi o Olímpico explodir. E na hora o cara foi comemorar o segundo gol, o gol do aí porque entrou, né? Ele entrou. O cara me deu um soco nos queixos, eu olhei pro cara e disse, hoje pode. Sabe? Sabe? Tem vários momentos. Aquele time que perdeu pro melhor Boca, mas perdeu com um aguante. Perdeu lutando, não é agora. Agora a gente vê os caras saem rindo quando perdem. A gente tinha Tuta, Patrício, Amoroso, mas perdeu pro maior Boca, mas perdeu com aguante. Sabe? Lutando. O Grêmio perdeu essa coisa aí. Teve muitos jogos, mano. Muitos. Que é difícil se lembrar, assim, sabe? Teve. Contra os argentinos. Eu fui num jogo, cara. O último antes da enchente, nós fomos contra o Independiente, lá o Grêmio ganhou. E os argentinos me disseram assim, Paulão, olha como toda a enteada de Independiente está olhando para o Grêmio, porque queira ou não queira, é um clássico. Porque esse jogo lá atrás também não foi mole. O famoso jogo do avião que desceu justamente em Canoa City. O avião inglês, na véspera do jogo, o Grêmio Independiente lá, chegou lá, o Grêmio era traidor da pátria. E era no tempo que o estádio era tu atirar, dava um tapa no cara que ia cobrar o lateral, atirava cachorro morto, sabe? Não era esses estádios agora que não pode nada. Aquilo ali foi. Então, queira ou não queira, virou um clássico. E quando a gente foi agora ali, agora antes da enchente aqui, os argentinos do Almagro estavam juntos, olha, mira como a enteada fica olhando para vós. E eu digo para a torcida do Grêmio, ele sim. E ele, mas por quê? Porque é a única enteada de Brasil que vem Argentina e além. E eles não é orgulho. E outra coisa que eles falaram que o Grêmio, e é mesmo, depois eu fui procurar lá, o Grêmio é o time que mais ganha de argentino. É o Grêmio, esse que tomou 4 hoje, que eu tô falando daquele Grêmio que existia antigamente em Porto Alegre, né? Grenais, o Inter, sabe quando é que eu vi que o Inter realmente os caras se puxam em ser medíocre? Quando teve um Grenal no Beira-Rio e o Ronaldinho deu um creu nele, nós ganhamos de 1-0, eles botaram o Grêmio e Ronaldinho num placar que nem a cara deles, em verde. Quando tu põe o teu adversário que é azul em verde, mostra a tua grandeza. E é isso aí, gente, é um monte de jogo aí que... É que eu não podia ficar sem dar um chute no Inter. No maior momento, eu acho que eu vou chegar aí no ponto. Batalha dos Aflitos, sem igual. Eu morava no Rio de Janeiro na época, morava em Niterói. Eu estava em Niterói, morando em Niterói, no Rio. E daí eu estava assistindo o jogo, eu estava lá no restaurante de garçom. E trabalhava muito pernambucano, paraibano, do Nordeste e tal. Eu estava assistindo o jogo fora do estádio, não era nem no estádio, tá? Foi o momento mais emocionante da minha vida. Tava 3 torcedores do Náutico e eu e meu irmão gremista assistindo o jogo, sabe? Quase saímos soco dentro do alojamento do restaurante, sabe? É isso aí que falta. Eu digo, o Paulo fala, o Pelé, fala, eu reforço, falta isso no Grêmio, sabe?
Falta garra, falta coração, falta impacto, falta o time de impacto, falta gente que brigue, de verdade. Esse dia eu tava falando com o Dinho, esses dias, a gente tava falando no Instagram até, mano, trocando mensagem, tava falando assim, ó, Dinho, tá faltando um cara que nem tu, entendeu? Tá faltando um cara que nem o Rivarola, faltando um cara que nem o Adilson, sabe? Porque eu sou de 88, sou na geração um pouco pra cá, eu peguei o período ruim do Grêmio em 91, que o Grêmio caiu, eu era guri, eu era criança, né? Mas depois eu peguei o tempo áureo do Grêmio, 95, 96, 97, que o Grêmio, sabe, foi com tudo, né? Sabe, apareceu realmente no cenário nacional com toda a força, né? O Grêmio sempre foi o Grêmio, com toda a sua força. Mas 95, 96, 97, eu acho que a gente há de concordar com uma coisa, que a gente teve um time épico, né? Se a gente for citar um por um aqui, falar de Carlos Miguel, falar de Adilson, falar de Rivarola, falar de Jardel, falar de Paulo Nunes, a gente teve um time épico nessa época. Um time que tinha vontade, um time que tinha força, um time que tinha prestígio, sabe? Então era contra tudo e contra todos, a própria imprensa era contra o Grêmio, sabe? É aquela coisa assim, ó, a imprensa sempre bateu muito no Grêmio, naquele período, mesmo a gente ganhando título e coisa, 97, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, com o Flamengo do Romário, né? Sabe? Foi 97, né? Flamengo do Romário, quando a gente ganhou a Copa do Brasil também, fantástico, sensacional, um time aguerrido, sabe? Vou dizer assim, o pior momento que eu vivi no Grêmio, assim, ó, foi o rebaixamento. 2004, quando a gente caiu. Em 2005 a gente disputou a Série B que a gente ganhou contra o Náutico, né? 2004 estava no estádio. Quando a gente caiu, eu estava no jogo. Foi o pior momento. Foi o momento que eu vivi de uma fase ruim ainda do Grêmio, né? Que a gente não tinha força, impacto. E a partir ali de 2000 e quando a gente caiu em 2021 também, foi um momento péssimo, porque a gente não tinha um time ruim. Nosso time não era ruim, sabe? Apesar de toda aquela situação do Douglas Costa, de toda aquela sacanagem que ele fez, sabe? Eu sempre falo que ele é muito pior que o Ronaldo Assis, o Ronaldinho. Eu passei a viver o Grêmio, eu comecei a criar conteúdo também como tu cria. Eu criei o conteúdo desde 2021, quando o Grêmio caiu, sabe? Começou toda aquela gurizada também a criar conteúdo com o Grêmio e tal, porque eu faço pré-jogo do Grêmio, se vocês verem às vezes aí. Eu já fazia no Facebook, lá, antigamente no Facebook, o pré-jogo do Grêmio. Desde 2020, 2021, eu comecei a fazer o pré-jogo do Grêmio e tal. E depois eu comecei a fazer, voltei a fazer, aí vim morar no interior, depois. Aí agora eu montei esse negócio que eu faço da roça para a arena. Eu levo o pessoal do interior, que nunca foi pro estádio. Eu vivo o Grêmio intensamente, sabe? Essa é a minha situação. A gente vai ter agora outra edição agora da roça para a arena. Levar uma pessoa que nunca foi pro estádio, que não conhece o estádio, que é gremista. Que nem aqui em casa, como é que eu te levei com o senhorzinho que tu conheceu até, o seu Darcy, que é do interiorzão de Espumoso aqui, ó. Se vocês forem no interior, eu demorei 1 hora de estrada de chão para chegar na casa dele, sabe? 1 hora de estrada de chão, a barro puro, de tu atolar o carro, essas coisas assim, etc. 1 hora de estrada de chão. No interiorzão, é Campo Comprido, se vocês puxarem no Google, vocês vão ver, Campo Comprido, no interior de Espumoso. Cheguei e tinha um bar, eu tenho gostado do bar dele, Paulo. Acho que tu também, pai. E até aquele barzinho assim no interior, cheio de placa do Grêmio, entendeu? Sabe? Cheguei e eu nunca fui na arena do Grêmio. Levei ele, nossa, eu fui no jogo Grêmio Vitória, ele se encontrou até também. Grêmio Vitória, levei ele no Grêmio Vitória, o Grêmio ganhou 3-1 esse último aí. Isso pra mim, assim, agora vai ser a parte mais emocionante de viver o Grêmio. Porque eu tô vivendo essa parte de ser emocionante do Grêmio. Que eu pego essas pessoas que não sabem o que é isso que a gente vive, de arquibancada, vocês da banda e tal, etc. Essa coisa da arquibancada que a gente vive, no dia a dia de organizada, essas coisas assim, que eles não têm a mínima noção e não sabem o que é chegar perto disso, sabe? Hoje eu digo uma coisa assim, ó, eu falei com a filha do seu Darcy, que foi comigo aquele dia lá na geral, lá, que a gente foi junto, é uma coisa assim pra mim, ó, ele conta pra todo mundo em Campo Comprido o que foi na Arena do Grêmio. Imagina um senhor com 68 anos, que é gremista, fanático, sabe, assiste o jogo, chora, se emociona. Eu assisti o Grenal, que a gente ganhou, 3-2, lá em Campo Comprido eu assisti o Grenal com ele, antes da gente ir pra Arena, eu assisti o Grenal em Campo Comprido, no interior. No interior, tu só tem a casa dele, tu vai enxergar outra casa, tu vai enxergar 1 km de distância, tá? E ele tem um barzinho no interiorzinho, assim, que vende cachaça, vende cerveja, e é cheio de pôster do Grêmio de... Até tem um vídeo meu com ele do Grêmio de 83, campeão mundial, do Grêmio de 81, campeão brasileiro, sabe? Por aí vai. É uma pessoa que tem um monte de história, mas a história dele era tudo no rádio, não era na arquibancada, era no radinho. Eu até perguntei pra ele como é que foi aquela história e tal, do Mundial, o senhor escutou? Não, eu tive que ir lá no vizinho, que nós não tinha luz para escutar o jogo do Grêmio, para ver o jogo do Grêmio de 83, na final do Mundial, sabe? Eles diziam assim, contra o Hamburgo, eu tive que ir para lá, porque imagina uma pessoa de 68 anos não saber o que é, essa magnitude que a gente conhece,
sabe? E viver o Grêmio, sabe? Viver o Grêmio é isso também, sabe? Hoje, para mim, é isso. É pegar essas pessoas hoje. Agora, tem uma. Até falei com o Panay esse dia no Instagram e falei assim: vou levar uma senhora, sabe? Próxima vai ir uma senhora de 61 anos que não conhece, nunca foi no estádio. Mas se vocês verem a casa dela é pintada de Grêmio. Tá? É pintada de Grêmio. É pintada. Eu vou fazer uma foto lá na frente. É pintada, ela pintou, sabe? O escudo do Grêmio na frente da casa dela. E ela tem 61 anos. Tá? Entendeu? Ela é de Juricaba, aqui. Juricaba. Do interiorzão também. Nunca foi. Vou levar ela para a arena do Grêmio. Tá? A gente vai decidir o jogo, né? Vai ser Grêmio e Palmeiras, que a gente tem ainda para ir esse ano. Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Vasco. Acho que é, né? Que a gente tem até o final do ano. A gente vai Grêmio e Palmeiras, a gente vai Grêmio e Vasco. E daí vou levar essa senhora para conhecer a arena do Grêmio. Vamos lá na geral, vamos assistir o jogo na geral também de novo. Vamos lá na banda, fazer uma conhecer, vamos sentir o clima da banda, sabe, junto com vocês também. Que é uma coisa que a gente tem. E que eu quero fazer com que todos sintam. Eu acho que é tudo que é isso que a gente quer, sabe? Fazer com que o torcedor sinta isso também. Eu digo assim para os caras assim, porque não adianta, eu sou um cara assim, que não vou ficar o dia inteiro, a noite inteira cutucando o Grêmio na internet. Eu tô com raiva do Grêmio, o Grêmio irrita, às vezes eu falo pro Paulão, né, Paulão, que a gente fala na internet, mas de vez em quando eu mando para ti, o Grêmio irrita e o Grêmio irrita. Sabe quando a gente fala, de vez em quando. E o Grêmio, que nem ele gritou ontem, o Grêmio irrita, né, Paulão? Então, já nos irritou no Sub-17, eu vi até uma postagem tua também, que falou uma verdade lá, falou uma cambada de gurizada pipoqueiro, sabe? Que hoje o pessoal tem medo de criticar por causa da internet, não pode criticar. Tem que criticar sim, sabe? Tem que criticar, tem que falar, tem que dizer assim, não, o Grêmio não é isso, tem que ensinar isso pra essa gurizada. E vocês são torcedores que estão lá na arquibancada todo dia, que eu não consigo estar todo dia, porque eu moro no interior, sabe que eu moro 6 horas, o PMS sabe que eu moro 6 horas de distância da arena, sabe? Hoje eu moro em Coronel Barros, no interior do Rio Grande do Sul, perto de Juí, o PMS sabe onde é. Esse dia a gente tava falando, tá esperto onde é. Tu pega assim, ó, cara, a gente quando consegue descer pra arena do Grêmio é um sacrifício, sabe? É 6 horas pra ir, 6 horas pra voltar, 6 horas pra ir, 6 horas pra voltar. Eu sei que vocês fazem diversas viagens também, assim como eu já fiz algumas também, tipo ir pra fora, pra Argentina, pro Uruguai e tal, ir pro Chile, sabe, ir pra Bolívia, eu sei que é muito pior, e de ônibus, às vezes demora muito mais e tal, só que às vezes a gente tem questão de recursos financeiros, essas coisas assim, que envolve muito. A gente mora no interior, às vezes também não tem, e a gente é pobre, a gente é pobre, mas é gremista, e ama o Grêmio, sabe, é apaixonado por um Grêmio, quando tem um troquinho vai pro jogo, sabe, nós somos assim. Então quando a gente tem um troquinho, a gente vai pro jogo. É bem assim. Então quando eu morava em Porto Alegre era diferente, eu ia em todos os jogos, tá? Era diferente. Então, é aquela coisa assim, ó, a gente poder acreditar que o Grêmio pode ser diferente, eu vou te dizer assim, ó, uma das coisas que eu te digo assim, ó, que me impactou muito nesses últimos tempos. Sabe que eu produzo conteúdo também, né, Lucas? Eu fui o primeiro cara a falar com o Marcelo Marques. O primeiro a falar com o Marcelo Marques. Tá? Sobre essa situação. Primeiro, da situação lá que acontecia, o que nós vamos fazer e tal, não sei o quê. Vai ser presidente do Grêmio, não vai ser presidente do Grêmio. A gente teve uma conversa, sabe? Naquele período que eu recém estava formulando a ideia de lançar o Marcelo Marques como candidato. Eu acho que a gente perdeu muito. Mas eu quero que o Grêmio retorne com esse protagonismo que a gente tinha. Volto a dizer, de 95, 96, 97, que a gente montou um time fantástico, sabe? Um time fantástico, assim. Porque às vezes os caras pensam que vão acertar a mão. Porque eu tenho jogadores que eu estou de saco cheio agora desse atual elenco, sabe? E cito, com total tranquilidade. Cito o Kiko Oliveira, cito o Pavon, sabe? Tô de saco cheio desses caras já. Cito o Cristaldo. O Cristaldo é um que eu pego um ranço do Cristaldo a cada jogo. Então a gente voltar a ser protagonista no cenário nacional. Sempre que puder, eu vou estar na arquibancada, vou estar apoiando o Grêmio. Cara, distante, tem uns camaradas, amigo meu, que pega e fica me sacaneando, de vez em quando me chamando de gremista na internet. Eu digo assim, vocês nunca viveram o que eu vivi no Grêmio. Eu sempre falo pra eles assim, tá? Então vocês não vêm com essa ladainha de brincar comigo que eu sou gremista de internet, porque eu não sou gremista de internet. Eu sou gremista de arquibancada, tá? Eu crio conteúdo pro Grêmio quando eu posso, sabe, para contribuir, e é que nem eu falo assim, ó, tem o Papa gremista, o nosso, que sempre fala para mim assim, ó, eu acho que vocês todos que fazem conteúdo pro Grêmio tem que crescer. Eu sempre falo pra gurizada assim, ó, o Megamente lá, o Jeff do FBI, tá? O Megamente, a gente sempre fala assim, ó, cara, todos nós temos que crescer, sabe? A gente que fala do Grêmio, a gente que abraça o Grêmio, a gente que discute sobre o Grêmio, sabe? Tem que crescer, sabe? Eu queria aquela coisa assim, ó, eu vou nos posts de todos os caras que fazem conteúdo do Grêmio, curto, compartilho, mando mensagem, e me irrito com os camaradas que vão lá fazer hater com os caras, entendeu? Eu sou assim, sou um gremista que eu brigo pelo Grêmio no estádio e na internet, tá?
Então é assim, como eu digo pros caras, assim, eu tenho que brigar pelo Grêmio na internet, e se tiver que brigar na rua, a gente briga também. Eu brigo pelo Grêmio em qualquer momento. Tá? Então é essa participação assim, que a gente se tem direta com o Grêmio. Tá? Então, esse é o efeito que a gente vai trazer pro Grêmio. Tá? Trazer isso aí, trazer força pro Grêmio. E a força do interior. A Arena Mota com o interior vai. Né? O interior vai em massa, a Arena Mota. Então, próxima vez que vamos sair com a geral de novo aqui de ônibus, seja o que for, vamos de novo, descer de Juí, descer de Cruz Alta, de Santo Ângelo. O interior, ele merece todo o carinho, atenção possível. Eu sempre falo isso aí. O interior é importantíssimo, Breno. Sim. Então, eu às vezes encontro a velha guarda, os anciões, os diretores. Cara, por favor, dá uma atenção pro interior. Alô, Dorico, escuta aí. O Dorico vai ver essa live aí. O interior é tudo, cara. O interior é tudo. É. Mas vai mudar, vai mudar, vai mudar. Outra coisa fenomenal, graças ao DiCaprio também, que é um super líder nosso, o Buiú. Cara, olha há quanto tempo tu não vê briga na arquibancada. Sim. Tu entendeu? Sabe o que é isso? Há quanto tempo tu vê criança na volta, meu? Pai com bebê. Quanto tu poderia imaginar que dentro do espaço, na arquibancada norte, que é onde o pessoal está ali para alentar, para apoiar o Grêmio, mulheres em cima das Paravalanche, gurizada, piazada em volta cantando, alentando. E tu vê que até o alento já rolou até um amigo punk no último jogo aí no intervalo. Exatamente. De olímpico. Exatamente. Mas é o que? O DiCaprio mesmo estando lá, ele conseguiu trazer assim o alemão, sabe? Exato. Eu trabalhei muito para o alemão descer para baixo. O alemão estava em cima lá. Às vezes tem senhores de idade que ficam em volta da banda ali. Tem muita gente que quer ficar em volta da banda. Eu acho perigoso. E tu empurrar uma pessoa pelas costas, até um guri novo vai se quebrar, mano. Sim. Entendeu? Então o cara tem um guri novo. O Paulo tá com 60 e poucos anos. Porra. Eu só não me quebrei porque eu sou o Chapulim tricolor, né? Então, imagina, cara, tá louco? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, graças ao trabalho excelente do DiCaprio e do Buiú, as coisas ali, há muito tempo, não vejo. Não vejo. Então, isso aí é uma gestão inteligente. Isso aí é o cara... Ele faz falta, né? Ele faz falta, essa é a real. Por isso que eu digo, Liberdade 01, que cante logo ali. Não, e ele mesmo estando longe, ele tem o respeito ali de todos nós ali. O Buiú também é um cara que a gente respeita pouco. Sim, também. Então, e muitos também ouvem, o pessoal ali também ouve o Buiú. O Buiú tem uma voz muito ativa também ali. Ele tem uma presença de cancha, né? Exato. Presença de cancha, exatamente. Eu queria falar sobre rivalidades, né? Eu queria que cada um falasse. Eu sei que a gente tem vários grenais que marcam a vida de cada um, né? Isso aí, se a gente começar a falar, a gente vai até amanhã. Mas eu sei que deve ter um aí que acho que tá lá em cima no topo e queria que cada um falasse sobre isso, né? Falar sobre esse grenal que marcou cada um. Eu tenho dois. Eu vou falar ligeiro, mas eu vou falar sobre um e depois o outro eu só toco no assunto. Tá, eu vou dizer. Primeiro, eu vou falar sobre o que mais me marcou, mas são dois, né? Mas eu vou falar sobre o que mais marcou. Até onde eu era gremista e quando... 1977. Eu não aguentava mais. Eu era um piá, eu me criei vendo o Grêmio tomar gol de escurinho. Eu me criei vendo o Grêmio tomar gol de escurinho aos 49, 50, não aguentava mais. É por isso que eu não aceito hoje um jogador que ganha 1 milhão por mês, 500 mil por mês, chegar na imprensa e dizer assim, eu vim para somar. Porra, mano, Oberdan, não sei se alguém já viu falar, um zagueiro que veio pro Grêmio em 77. Oberdan desceu no aeroporto e disse assim, ó, Escurinho não faz mais gol no Grêmio, nunca mais fez. Esse é o cara que eu quero hoje, que chega e fale isso.
Não pra somar. Tu ganha 1 milhão, tu vem pra somar, cara. Foi um Grenal que o Inter ia ser octacampeão. Ia ser octacampeão. E o Inter era aquele timão, que era tricampeão do Brasil, Falcão, BBB, bate na madeira, sabe? Mas o Grêmio só era ali. Mas teve um Grenal que o Zequinha meteu 3-0 nele no Beira-Rio. Que Grenal? Isso aí tem que procurar no Antigo Testamento. Mas foi o Grenal, até ali eu era gremista. Eu me criei assim, cara. Eu entrava na escola em Porto Alegre e realmente Porto Alegre era muito mais colorado na época. Por isso que eu digo, quando eu via que o Olímpico ia lotar, porque estavam os ônibus do interior na volta. Então, a primeira vez que eu entrei no Olímpico era só um andar. Isso foi ontem. Então, o que acontece? O meu Grenal é aquele ali que não terminou até hoje. Teve pênalti. Foi. A gente fez aquele gol do André Catimba, que veio da Bahia. Foi quando eles perderam o título, o André foi comemorar e quase se quebrou. E depois eu dizia pros caras assim, porra, era tanto o batuque de vocês que até o baiano se quebrou todo. Eurico, Vitor Hugo Corvo, Cassiel, Berdan, Ladinho, Tarcísio, Tadeu, André, Yuri, Éder, técnico Tele Santana, 1977. Esse é o meu Grenal. Ele não terminou até hoje. E teve a primeira avalanche que eu vi, ela entrou para dentro do gramado. Ela entrou para dentro do gramado. E o segundo, para encurtar, foi o da fogueirinha de papel. Dale. O 95, do Banguzinho. Eu estava no estádio até. Lotou. E a gente eu tinha o receio de não ganhar aquele Grenal. Porque a gente estava disputando competições simultâneas, né? Libertadores. A gente estava de nas cabeças. A gente estava nas cabeças. E aí tiveram a ideia de botar o Banguzinho. E graças ao Carlos Miguel e o Nildo, que estavam inspirados aquele dia, né? Jogaram muito mesmo. O Silvio, que era o nosso goleiro. Lembra do Silvio? O Silvio, goleiro, tá como? Pra caramba também. Baita goleiro. Então me chamou muita atenção no Grenal. O outro, cara. Pá. Do banheiro químico. Cara. Não, 2007, né? 2006, 2007. Cara, que loucura. Aquilo ali, eu tava no estádio também. E foi surreal. Não tem. O do banheiro químico pra mim tá no top 10. Né? Então tem outros, vários. Esse dia o FBI me perguntou, Pelé, tem ideia quantos Grenais foi? Cara, uns 60 e poucos. 60, 70, não me lembro. Que é muito Grenal, né? Que a gente acaba participando. Né? Grenal que a gente acaba participando, a gente perde, ganha, empata. Os Grenais são assim, né? Os Grenais são assim. E ser considerado, agora o outro ponto final, e ser considerado pela grande mídia o segundo maior clássico da América Latina, perdendo só para River e Boca. Cara, aí tu vê a importância do Grenal, né? E o forasteiro que vem de fora, é aquele cara que não conhece a história do Grêmio. Tem cara que vem só para pegar o Babilo, que eles guri, né? Muitos jogadores vêm só para pegar o dinheiro. Cara, o Grenal tem que fazer uma sabatina com esse cara, tem que mostrar a história do Grêmio para eles. Eles são obrigados a conhecer a história do Grêmio. Para chegar no Grenal, se doar, jogar pela camiseta. Entendeu? Só isso. De resto, deixa com nós na arquibancada ali, aquele alento, sabe? Nós vamos estar ali sempre, né, na boa e na ruim. E é o Grêmio. Tá? Esses são os meus dois Grenais. O de 95 e o dos banheiros. Eu sou do Grenal de 5-0. Aqui o ingresso. Eu sou do Grenal de 5-0. O Grenal de 5-0 não tem. Entendeu? Pra mim foi do banheiro químico também. O banheiro químico foi
sensacional, mas do 5x0 aqui, ó. Foi até pegar o ingresso aqui, ó. Do 5x0 tá. Grenal 5x0, sabe? Eu tava de aniversário nesse dia. Foi surreal, Grenal 5x0. Vamos puxar aqui, ó, para os anos mais recentes aqui. No 5x0 foi impagável, aquela coisa fantástica, sabe? Memorável, que era para ter sido 6 se o Douglas Bahia de Cadeal não erra em pênalti, né? No começo do jogo, sabe? O Grenal 5x0 para mim foi épico. É o que eu tenho na minha memória, que eu vou guardar para sempre, que eu vou contar daqui 10, 15, 20 anos, eu vou contar o Grenal 5x0, sabe? Que é o Grenal que, para mim, no momento do banheiro químico também, para mim. O banheiro químico também foi. Mas o Grenal do 5x0 tá aí, fica para a história, tá guardado e eles vão morrer amargurado com isso. Com 5. Tá. É isso que eu tenho lembrança, ó. É esse aqui, ó. É o 5 que eles tomaram da gente. São Grenais de diferentes épocas, né? O Paulo lá nos anos 70, agora o Max recentemente e o Pelé lá dos anos 90, né? É gratificante escutar a história de anos diferentes, né? E, gente, pra gente, já para encerrar aí, e essa série que eu faço ela se chama Histórias de Futebol Conta, onde histórias de torcedores, né? E eu sei que vocês também têm histórias gigantes, inúmeras histórias para contar, mas eu sei que talvez tenha uma também igual o Grenal, né? Que sempre te marca, né? Tem um Grenal que sempre te marca e tem uma história que sempre te marca. Eu queria que vocês dividissem aqui comigo uma história para a gente também fazer esse encerramento desse episódio aí. O que eu tenho de maior memória, assim, que eu tenho, Grêmio e Atlético Mineiro, final da Copa do Brasil, no Mineirão, lá no Mineirão, tá? Que foi, eu estive presente no jogo, foi épico, fantástico, foi a mais recente, assim, que eu tenho essa história mais recente, foi o último título, 2017 a gente ganhou a Recopa, mas 2016, foi 2016, a Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, foi um jogo fantástico, surreal, vai ficar na minha memória a vida inteira, tem uma história impressionante, foi, sei lá, 40, 30 e poucas horas de ônibus para chegar, sabe, no jogo. Foi sensacional. Copa do Brasil, que a gente ganhou aí, nossa última Copa do Brasil. Isso aí vai ficar guardado no meu coração, na minha memória para sempre. Eu acho que é o jogo mais fantástico assim, que eu assisti do Grêmio. As maiores histórias. Aqui é alento, a torcida, sabe? A presença do nosso povo, da nossa gente, sabe? O Grêmio é só gente, né? Como sempre, né? Como sempre. E tá eternizada a nossa história, sabe? Isso é uma coisa que eu vou carregar comigo. E por aí vai. E assim eu vou contando mais histórias, e assim eu vou criando mais memórias com o Grêmio. Quanto mais memórias eu criar, quanto mais pessoas eu tiver próximo, como vocês, como outros torcedores que eu conheço, outros amigos também, outras pessoas que eu possa evoluir como gremista também, sabe? E de poder cada vez mais sentir esse efeito que o Grêmio traz pra gente. Essa é a minha participação. Eu acho que esse é um jogo memorável que eu tenho assim, a minha história mais recente, né, que eu tenho é Grêmio Atlético Mineiro. Foi no começo da geral. São muitos momentos, né? Mas esse me veio à mente. Tantos momentos inesquecíveis me vêm à mente. Esse teve um Grêmio Atlético Mineiro, foi 1-1. A gente estava tendo em Porto Alegre o primeiro Fórum Social Mundial. Aí eu, o alemão, os guris trouxemos para o jogo do Grêmio. Neva Chicago, Chacarita, River Plate, Boca Júnior, América Mineiro, tinha nego de todo que é parte do planeta na nossa geral que ficava no Portão 18. Eu me lembro de um cara com a camisa do Boca, um alemão que cantava assim. Ele pegou, nós só tinha uma barra na época. Ele sacudia ela para os lados e dizia assim: olê, 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 olá. Sou da torcida que não para de apoiar. Olê, olê, sabe? E tinha um cara, um sacarita índio. Pensa num índio, 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 índio. Então foi memorável, sabe? Junto com... Tu vê a social corneteira do Grêmio, que era muito corneteira, pular, tomar pau da brigada, rasgar as calças para ficar naquele cubículo ali também não teve preço. Foi um momento maravilhoso, sabe? Ali eu vi que algo novo estava no ar. Em 1993, Supercopa dos Campeões, a polícia, La Policia, que nem os guri, pegou o time do Peñarol e abaixo de pau, tomaram um pau no Olímpico,
Eu estava nesse jogo. 1993. Tá na Guaíba o quadro lá, velho. E eu detesto os carboneiros. Detesto, de pavor. 1993, Grêmio Pearol. O time do Pearol, mais ou menos. E o time do Grêmio. E o time do Grêmio ferrinho também. Dando soco, o time do Grêmio dando soco. Ferrinho. E o Pearol com vários expulsos ali. E é o seguinte, ó. A polícia veio e deu uma camaçada de pau nos uruguaios, nos carboneiros. Ô, meu, é inesquecível. E um outro jogo memorável também, quando eu vi Jardel, Paulo Nunes e Renato, em 1995, na volta do Renato, né, que o Grêmio disputou um jogo contra o Flamengo, era um torneio que o SBT fez. Se não me engano, foi em Brasília, acho que o jogo. O Grêmio ganhou 2-1 se não me engano esse jogo aí. Jardel, Paulo Nunes e Renato. Olha o ataque. Jardel, Paulo Nunes e Renato. Um abraço do Brasil. Obrigado, né, por vocês terem participado desse episódio aí, de contar a história de vocês. Obrigado mesmo, né? Muito obrigado. Sem palavras para agradecer aí, né? Escutar a história de vocês. Muitas risadas, histórias, né, brilhantes aí. Obrigado mesmo. Deus abençoe todo mundo aí. E agradecimento também a vocês aí, Palmão, Penéia, Lucas, todo o pessoal do Grêmio. Toda a torcida do Grêmio. Tamo junto sempre. Que Deus ajude o Grêmio aí, que melhore.